Chegamos ao capítulo 4 de Ezequiel. Ele fala sobre o cerco simbólico de Jerusalém a partir do versículo 1. Diz assim: Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço coberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilhas, aveia e centeio. Coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, 0,5 litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano, à vista do povo. E o Senhor disse ainda: Assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou que foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: Pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais: Filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto, visto que lhes faltará o pão e a água, ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. Vamos ler agora o capítulo 5 de Ezequiel, a partir do versículo 1 diz assim: Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. Depois pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Queime uma terça parte no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Pegue outra terça parte e corte-a com a espada, enquanto você rodeia a cidade. Espalhe a outra terça parte ao vento, e irei atrás deles com a espada. Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Agora o contexto vai ser as causas do cerco de Jerusalém. A partir do versículo 5 diz: Assim diz o Senhor Deus: Esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio das nações com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos, sendo mais perversa do que as nações e os países ao seu redor, porque os moradores de Jerusalém rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
Vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao seu redor. Não andaram nos meus estatutos, não executaram os meus juízos, nem procederam segundo o direito das nações ao redor de vocês. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, estou contra você, Jerusalém, e vou executar os meus juízos dentro de você, à vista das nações. Farei com você o que nunca fiz e o que jamais farei de novo por causa de todas as suas abominações. Por isso, os pais vão devorar os próprios filhos dentro de você, ó Jerusalém, e os filhos vão devorar os pais. Executarei em você os meus juízos e tudo o que restar de você espalharei aos quatro ventos. Portanto, porque você profanou o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu me retirarei. Os meus olhos não terão piedade e eu não a pouparei. Uma terça parte dos seus moradores morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá à espada nos seus arredores, e outra terça parte espalharei aos quatro ventos. Irei atrás dela com a espada na mão. Assim se cumprirá a minha ira. Satisfarei neles o meu furor e me acalmarei. Saberão que eu, o Senhor, falei motivado pelo meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Jerusalém, farei de você uma desolação e objeto de deboche entre as nações que estão ao seu redor, à vista de todos os que passarem. Assim você será objeto de deboche e de zombaria, um exemplo de castigo e um motivo de espanto às nações que estão ao seu redor, quando eu executar em você juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir vocês, então aumentarei a fome entre vocês e lhes cortarei o suprimento de pão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Vamos ver agora o capítulo 6 de Ezequiel. O contexto dele inicial é a profecia contra a idolatria de Israel. A partir do versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: eis que eu mesmo trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos, e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os ossos de vocês ao redor dos nossos altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíram com os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus. Contorça as mãos, bata os pés e diga: ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada
de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá à espada, e o que sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim, neles cumprirei o meu furor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles, e onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Vamos ler agora o capítulo 7 de Ezequiel. O contexto dele inicial é: o fim chegou. A partir do versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel: chegou o fim. O fim chegou sobre os quatro cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou ao morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo. Dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei segundo os seus caminhos. Assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Eis o dia, eis que chegou, brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. A violência se ergueu para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegre, e quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada, e por causa da própria maldade ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre à espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata nas ruas e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em calamidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso, fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiros, por presa, e os ímpios da terra por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência.
Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria, e um rumor após o outro. Buscarão visões de profetas do sacerdote, perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-lo segundo a sua conduta e o julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor.